Obrigado por me receber novamente na sua TV, no seu computador, smartphone, na sua casa ou no seu trabalho. Nessa edição, vamos conversar sobre os fatos mais importantes que ocorreram nas áreas de meio ambiente, responsabilidade social, governança e temas afins no Brasil e no mundo. Tudo isso de forma objetiva e direta, para que você saiba como isso pode afetar sua vida e seus negócios. Vamos receber aqui hoje um entrevistado muito importante da Hazel, que vai falar sobre mudanças climáticas, aquecimento global, esse tema tão importante e que tem sido falado constantemente. Muitas pessoas não conhecem os detalhes sobre esse tema. Ele vai falar tanto sobre grandes empresas, pequenas, médias empresas e como isso impacta a vida de cada uma, como elas podem trabalhar de forma que isso impacte os seus negócios de forma positiva e melhore a relação com seus clientes e seus principais públicos. Bem-vindo à ESG e Tal, sua revista eletrônica semanal sobre o tema. Consumo. Nessa semana, o Mercado Livre publicou a edição anual do estudo Tendências de Consumo com Impacto Positivo. A publicação traz um panorama sobre os hábitos de milhares de pessoas na América Latina, incluindo em relação a itens mais sustentáveis. Os resultados desse ano surpreenderam. Os brasileiros têm optado cada vez mais por produtos que promovem a redução de impactos ambientais ou que geram benefícios socioambientais. O levantamento, feito a partir de dados da maior plataforma de vendas online do Brasil, entre abril de 2021 e março de 2022, mostrou que o número de brasileiros que compra produtos sustentáveis aumentou mais de 120%. O segmento líder em vendas desses tipos de produtos foi Casa Imóveis, com composteiras e iluminação à base de LED, eletrodomésticos com alta eficiência energética ficaram em segundo lugar. Na edição passada eu já havia comentado sobre o assunto. Já havia falado da questão de gasolina e etanóis, por exemplo, que é necessário fazer um trabalho educativo. O setor de lâmpadas, por exemplo, fez um trabalho não só educativo, como um trabalho para que as pessoas comprassem lâmpadas, oferecendo trocas, oferecendo descontos. Então houve todo um trabalho econômico em relação a isso. É necessário que se faça esse trabalho em relação a outras questões também. Por exemplo, gasolina e etanol, que foi o exemplo que eu dei na semana passada. Quando as pessoas chegam num posto, elas fazem o cálculo em relação a gasolina e etanol. Orgânicos, por exemplo. Há todo um trabalho a ser feito ainda em relação à escala. Muitas pessoas não consomem o produto orgânico porque a diferença no preço ainda é muito significativa em relação ao benefício que elas veem em consumir um produto que, segundo o modelo mental que elas têm, ainda não compensa aquela diferença de preço. Então, obviamente, há uma questão de educação e há uma questão econômica relacionada à escala. Nessa mesma linha, falando sobre escala, uma nova forma de alimentar as cidades tem atraído investidores. São as chamadas fazendas verticais. Pequenas empresas que utilizam tecnologia de ponta e cultivam hortaliças e outros alimentos, numa área bem menor que no campo, com até 95% menos de água, menor uso de aditivos químicos, menos custo e menos emissões de carbono, uma coisa que nós vamos falar muito aqui hoje. Uma delas é a Pink Farms. E eles têm esse nome Pink porque o ambiente onde eles fazem esse cultivo é um ambiente de coloração rosácea, rosa. Eles foram fundados em 2017. E desde então, essa startup paulista ela já recebeu investimentos de mais ou menos 9 milhões. O preço dos produtos deles ainda é um pouco acima de 10% a 15%, que foi do que eu conversei, mais caro que o das hortaliças tradicionais. Mas esse preço deve cair quando a fazenda vertical ganhar um pouco mais de escala. Isso nas palavras do Geraldo Maia, que é um dos fundadores dessa empresa. Vocês vão conhecer agora um pouco mais da Pink Farms, essa fazenda. Quando eu era criança, eu gostava bastante de brincar com terra, de cuidar das plantinhas. Meu pai me levava pra terra, deixava-me sujar. E isso foi formando a minha carreira em seguir para uma alimentação mais saudável. A gente é um restaurante cheio de propósito. Dentre eles é trabalhar com pequenos produtores que raciocinam e pensam no mundo melhor como a gente. A agronomia é um dos principais setores que compõem o PIB brasileiro. Só que ela tem um grande problema,
que é o uso intensivo de agrotóxicos, o uso intensivo do solo e tanto o desmatamento também das nossas florestas. Então tudo isso vai acabando com o meio ambiente e a Pink Farms vem para mudar todo esse conceito. Procurei muito sobre fazenda urbana, sobre folhas orgânicas, sustentáveis, e aí eu encontrei o pessoal da Pink Farms. Aqui na Pink Farms, a gente consegue proporcionar um alimento com mais qualidade, sem o uso de agrotóxicos. E eles vieram com essa ideia da iluminação artificial, produzir hortaliças dentro da cidade de São Paulo, né? Dentro de um galpão fechado, com iluminação artificial, ventilação controlada. E por estar nesse ambiente, a gente consegue ser 100 vezes mais produtivo que o campo. Por a gente estar numa região central de São Paulo, a gente consegue, toda a nossa produção, ela chega muito mais rápido no consumidor final e muito mais fresco. Isso é muito importante, cada vez mais pequenos produtores partirem para essa modalidade de plantio. Acho que é a alimentação mais pura e perfeita possível. Eu acredito que cada vez mais a gente tenha que estar mais atento ao que a gente consome para também preservar nosso meio ambiente. Se todo mundo pensar assim, acho que a gente consegue realmente ter um mundo melhor, eu acho. Escala. Por falar em escala, esse pode ser o segredo para o sucesso de muitos novos negócios. Mas o momento é de instabilidade, ao menos para os mais jovens. O desemprego entre as pessoas com idade entre 18 e 24 anos ficou em cerca de 23% no primeiro trimestre de 2022, de acordo com o IBGE, mais que o dobro do índice geral. Especialistas apontam como principais dificuldades os baixos salários e as condições de trabalho, a falta de experiência e também barreiras sociais relacionadas a poucas oportunidades. É importante que as empresas saibam distinguir o estágio e o primeiro emprego, também chamado do jovem aprendiz, dos outros trabalhos. Quem quer contratar estagiário, quem quer contratar um jovem aprendiz, tem que estar disposto a realizar a capacitação desse profissional que muitas vezes é recém-saído da universidade, ele é recém-saído, ou está cursando um curso universitário, ou está cursando um nível médio, o ensino médio. Então, é importante que isso possa capacitar. Se você está disposto a investir tempo e recursos na capacitação desse profissional, desse jovem, lembre-se que um dia fizeram o mesmo por você. Também é importante considerar que o estágio ele é regido por uma lei, a Lei 11.788, de 2008. Então, você não pode contratar quantos estagiários quiser na sua empresa. Se você tem de 1 a 5 empregados, a lei permite que você contrate um estagiário. De 6 a 10 empregados, até 2 estagiários. De 11 a 25, até 5 estagiários. E mais de 25 pessoas, até 20% do seu quadro de empregados. É importante que você defina com muita veracidade quais são as funções e o que você espera dessas pessoas que você está contratando e assuma um compromisso real com a capacitação e com a qualificação desses jovens e dessa mão de obra que está saindo aí, que está entrando no mercado de trabalho com a sua ajuda, com o seu apoio. Falando sobre diversidade e inclusão. Com história de baixa representatividade em cargos eletivos, tanto no Poder Legislativo como no Poder Executivo no Brasil, um levantamento da Folha de São Paulo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, apontou que o número de mulheres filiadas entre 2018 e 2022 cresceu em 28 das 32 legendas, estando acima de 40% em 30 legendas das 32 que nós temos. Em 2018, apenas 32% das candidaturas foram deferidas pelo TSE. Então, ainda temos um caminho muito longo, porque só essas candidaturas foram de mulheres. É importante a gente entender que esse abismo é cada vez menor, mas a gente tem muito a avançar. Eu trouxe alguns números aqui que são importantes. Na última eleição, nós elegemos 290 mulheres, mas isso equivale a 16% dos 1.790 cargos em disputa. Então, assim, é um percentual muito pequeno. No Brasil inteiro, hoje, nós de 26 estados, nós só temos uma governadora no Rio Grande do Norte,
que é a Fátima Bezerra, do PT. Então, assim, cabe a cada um, né, na hora de votar, considerando não só mulheres, mas mulheres, pessoas pretas, o público LGBTQIA+, né, considerando deficientes, idosos, quem nós estamos elegendo para os nossos representantes e o quão é importante que nós reflitamos para fazermos escolhas certas na hora de irmos para as urnas nas eleições. E por falar em gênero, você, homem, já se deparou com alguma cena de assédio sexual na rua, no trabalho e na sua família? E o que você fez? Você ficou calado e parado? Ou você apoiou a mulher que sofreu esse tipo de violência e defendeu ela? Se você já ouviu qualquer tipo de história como essa e não soube o que fazer, fique sabendo que a ONU, a Organização das Nações Unidas, tem uma instituição global para engajar homens e meninos na remoção das barreiras sociais e culturais que impedem mulheres de atingir seu potencial, ajudando homens e mulheres juntos para fazer uma nova sociedade. Conheça mais do movimento He4She. Ser homem, cá entre nós, é fácil. Vivemos em um mundo rodeado de privilégios. Para as dificuldades com os filhos, temos as mães. Para os mesmos trabalhos, melhores salários. Mas e para lutar contra todas essas injustiças, será que temos a coragem? Será que eu e você temos a grandeza de lutar por direitos que não são os nossos? De reconhecer que, em vez de sermos os melhores, chegou a hora de sermos iguais? Será que nós estamos prontos para isso? Ou será que depois de tantos anos, sendo parte do problema, nenhum de nós consegue mais ser parte da solução? Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós. Assim como aderi ao He4She há mais de 10 anos, você também pode se unir ao movimento, como vários outros líderes, empresários e pessoas do bem, promovendo ações individuais e coletivas em prol da equidade de gêneros e igualdade de oportunidades. Vamos ver mais um filme da He4She, ou Eles por Elas. Saiba mais, se engaje, se associe ao movimento, incentive seus amigos, seus colegas, seus parentes a fazerem o mesmo. O endereço eletrônico vai estar aqui na tela, é o he4she.org/pt-BR. A adesão é gratuita, ou seja, você não paga nada. E você vai fazer uma grande diferença na vida de muitas mulheres, na sua família, para todo mundo. Meio ambiente. Como já havíamos antecipado na última edição, a Rússia reduziu o fornecimento de gás para a Europa, depois que a estatal Gazprom declarou que o abastecimento pelo gasoduto Nord Stream 1 para a Alemanha seria reduzido para 20% da capacidade. Essa medida impede que os países europeus recomponham seus estoques de gás natural, usado para aquecer a população no rigoroso inverno europeu, já que a Gazprom fornece 60% do gás natural da Áustria, 35% da Alemanha e 20% da França. A alegação da estatal é a escassez de peças vindas do Ocidente e que seriam necessárias para a manutenção do gasoduto, o que colocaria em risco a sua operação. Esse posicionamento, obviamente, vem sendo questionado pelas lideranças da União Europeia. Eu mencionei aqui na semana passada que esse fato, toda essa questão, vai mexer muito com o conceito de ESG. E por quê?
né? É uma escolha que vai ter que ser feita entre o aquecimento com outras fontes, com energia térmica, por exemplo, a utilização do gás de um país que está declaradamente, né, em guerra contra a Ucrânia, ou um problema econômico muito grande relacionado à geração de empregos, né? Porque há uma previsão de redução do produto interno bruto, que obviamente vai impactar a geração de empregos. Agora, não é só isso, não. Se você observar, né, o site e todos os documentos públicos da Gazprom, vocês vão ver que a Gazprom está em compliance com algumas das melhores práticas de ESG mundiais, como o GRI, por exemplo, que é o Global Reporting Initiative. Ela faz o seu report em compliance, né, ou seja, em acordo com as melhores práticas do GRI. Então, quer dizer, como uma empresa que faz práticas, né, que estão sendo questionadas por várias entidades, né, por vários especialistas de responsabilidade socioambiental do mundo inteiro, pode estar em acordo com as melhores práticas de responsabilidade socioambiental no mundo inteiro. Então, eu acredito que essa questão da guerra, ela é uma questão que vai impactar toda a forma pela qual nós pensamos esse assunto aí nos próximos meses. Bom, por falar em meio ambiente, justamente nessa semana em que os cientistas europeus do projeto Sunlight to Liquids anunciaram a criação de um combustível carbono neutro para aviões que, segundo especialistas, contribuiriam com 4% do aquecimento global, criado a partir de dióxido de carbono usando energia solar, nós temos o prazer de receber aqui Rafael Raoni, CEO e fundador da Hazel, uma das empresas pioneiras a estudar o tema, especializada na elaboração de inventários de emissão de gases de efeito estufa e que tem disponibilizado ferramentas em apoio às empresas que precisam lidar com a questão. Rafael, obrigado pela participação. Olá, tudo bem? Prazer. Obrigado você, Marcos, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É muito legal a iniciativa e espero poder contribuir aí com algumas informações que podem ser relevantes. Obrigado, Rafael. Rafael, eu já atuo há bastante tempo nessa área, né, de responsabilidade socioambiental, agora ESG, comunicação, relações públicas, né? E há muito tempo, desde o início da minha carreira, a gente fala em plantio de áreas verdes, né, para melhorar a qualidade do ar. É óbvio que o filme do Al Gore, né, do ex-vice-presidente americano, Uma Verdade Inconveniente, foi um grande marco nessa discussão, né? A gente teve outros desde então, a própria atuação da Greta Thunberg, da ativista, né? Mas, na sua opinião, de tudo isso, o que mudou tanto nos últimos anos, né? Por que você acha que as pessoas agora decidiram levar esse tema meio ambiente tão mais a sério do que sempre levaram? Bom, legal a pergunta. A minha visão é que a gente a sociedade, de forma geral, já vem fazendo um trabalho há muito tempo, né? Tem muitos anos que, por exemplo, o IPCC foi criado em 1988, que é a maior autoridade hoje a respeito de aquecimento global. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2007. Então, isso é um trabalho que vem sendo construído com o passar do tempo e que a gente está vendo, de fato, um retorno, um amadurecimento da sociedade de forma mais intensa agora. Então, eu lembro de quando eu era pequeno, hoje ainda tem, né, Dia da Árvore, preocupação com o meio ambiente, economizar água. Então, a gente vem crescendo, a nossa geração hoje já vem desde pequeno escutando que é importante cuidar do planeta. E isso que faz com que hoje a gente, adulto, consiga levar essas ações, essas ideias de uma forma mais prática. E eu acho que a mudança da chave mesmo aconteceu quando a gente, como indivíduo, assim, porque eu acredito que todo indivíduo quer morar num planeta, quer viver num planeta que tem boas condições de vida, quer cuidar do meio ambiente, etc. Mas a chave mirou quando a gente percebeu que a gente pode ter a ação. Então, as nossas decisões, por mais que sejam pequenas, elas influenciam na qualidade de vida. Então, a gente pode, por exemplo, escolher uma empresa, por exemplo, que é mais sustentável, que preocupa com sustentabilidade. A gente pode, ao invés de fazer festa com copo de plástico descartável, fazer um copo que é mais reciclado. Então, a gente começou a trocar lâmpada por lâmpada de LED, que economiza menos, ao invés de pegar ir de carro para um lugar que aperta e ir andando para não queimar combustível. Então, isso está enraizando na nossa cultura, né? As pessoas estão percebendo que elas conseguem fazer isso, e isso influencia diretamente as empresas, né? Porque as empresas veem que, para elas atraírem mais clientes, até mesmo funcionários engajados, elas têm que ter uma cultura que valoriza isso.
Então, isso gera um feedback positivo. Então, acredito que as organizações, empresas, de forma geral, estão vendo isso como uma oportunidade, já viu como isso uma oportunidade. Então, ser sustentável é um diferencial competitivo e isso fica as informações ficam cada vez mais abundantes, a gente aprende cada vez mais. Então, eu acho que a mudança de chave para a gente hoje estar buscando mais as pessoas estarem mais engajadas é uma engrenagem grande, complexa, que começou a ser girada há bastante tempo atrás e que hoje está ganhando um pouco de tração por causa desses argumentos que eu levantei. Bom, é fato, assim, eu percebo que se hoje, né, se ESG hoje é a bola da vez, meio ambiente, principalmente aquecimento global e mudanças climáticas, né, mais ainda, né, é um dos assuntos mais importantes, talvez diversidade e inclusão também, né, mas aquecimento global e mudanças climáticas, sem dúvida, é um dos temas mais importantes de todo esse cenário, né? E aí, uma das coisas que ficou mais em voga nos últimos meses, talvez foi a COP26, né, a Conferência das Partes, em novembro do ano passado, né, e algumas metas aí foram ratificadas, né, como a meta do aumento máximo da temperatura de até 1,5 graus, pelos países, né, que participaram. O governo brasileiro também ratificou, né, a redução aí de 50% nos índices de emissão até 2030 e a neutralização das emissões até 2050. Mas, ainda assim, houve muitas críticas, né? Vários especialistas e cientistas, eles chamaram as metas que foram, na verdade, não as metas, mas os resultados, né, dessa reunião como pouco ambiciosos, eu diria. Né? Isso saiu na mídia como um todo. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu concordo. A gente precisa se preocupar mais, precisa tomar ações mais práticas, precisa ser mais agressivo. Uma das críticas principais que teve nessas metas que foram estabelecidas é que tinha essa ideia que a gente poderia ter o abandono total do uso de carvão. E por pressões de alguns países, optou-se por uma diminuição do uso e não necessariamente um abandono total. Então, eu concordo que a gente precisa ser mais agressivo, a gente precisa ter metas e ações mais claras e cumprir essas metas. Então, mas eu gosto de ter uma visão um pouco mais pragmática também, sobre o porquê disso não está ocorrendo como os cientistas ou os apoiadores dessa causa gostariam. E a minha visão pragmática é que empresas e países eles têm um interesse próprios, que às vezes conflitam com esse tema. A COP26 ele é um compromisso, né? Ele não tem uma força legal. Então, isso dá brechas para esses interesses que não são necessariamente alinhados com o meio ambiente, mudanças climáticas, eles percam um pouco de força. Mas a minha visão disso é que muitos países se desenvolveram a partir de queima de combustível, a partir da exploração do meio ambiente, e é uma torneira, né, que foi aberta e que gerou o desenvolvimento de muitos países. E fechar essa torneira não é uma tarefa fácil, é uma mudança, né, uma mudança de cultura, é uma mudança de meios de produção, é uma mudança muito grande que tem que ser gradativa. Mas eu prefiro enxergar de forma assim, otimista que a gente tem que fechar essa torneira, a gente tem que fechar essa torneira rápido, de forma mais incisiva, e que eu acho que a resposta para isso é a gente enxergar isso como uma decisão estratégica, né? Porque, como eu respondi anteriormente, a sociedade, de forma geral, está enxergando isso como um benefício. Então, nós, como cidadãos, nós podemos escolher mercadorias, produtos, serviços, alterações que sejam sustentáveis. Então, uma decisão estratégica que busca sustentabilidade é uma decisão estratégica para qualquer desenvolvimento de país, de cultura, de organização. Então, eu concordo que a gente tem que ser um pouco mais agressivo, eu concordo que as políticas públicas têm que ter metas mais ambiciosas, ações mais práticas, e eu espero que a gente consiga atender, que as pessoas competentes e responsáveis consigam tomar as decisões certas para a gente conseguir alcançar essas metas que o PCC, né, que a gente está colocando como importante. Ao que parece, né, pelo menos do ponto de vista das organizações, parece que algumas têm tomado ou anunciado, né, ações bastante agressivas, positivamente falando,
desse ponto de vista, né? Para falar algumas, né, a Braskem, a Syngenta, a Vale, por exemplo, anunciou um investimento de 6 bilhões na redução de emissões, proteção de 500 mil hectares de área verde, a substituição do diesel por eletricidade nos veículos, né? Os programas de economia circular da BASF, por exemplo, a questão da Syngenta como embalagem com menor emissão de gás carbônico, com uma fonte alternativa, enfim, né? Você acha que o Brasil ele consegue neutralizar, de fato, 100% das emissões aí até 2050, essa meta que parece ser tão desafiadora que o governo assumiu aí na COP26? Olha, eu não sei dizer. Realmente eu não sei dizer se o Brasil vai ou não conseguir atingir essa meta. Eu espero que sim. Eu espero que isso seja cumprido, mas como você me falou, são metas ambiciosas. E muitas organizações, como se disse, importantes, grandes, já enxergaram essas ações como um diferencial competitivo, já enxergaram a importância dessas ações, estão investindo nisso de forma bem intensa. Mas eu acho que para a gente conseguir, eu dando minha opinião, para a gente conseguir de fato chegar a atender essa meta, eu acho que falta um pouco de método e transparência. Então, essa meta, por exemplo, vou dar um exemplo, no Brasil, mudanças de uso de solo, que tem a ver com desmatamento, né, e agropecuária, que tem a ver com os gases lá da pecuária, são os maiores contribuidores de gases de efeito estufa no Brasil. Então, é muito importante para o Brasil dar uma atenção especial para esses setores, porque eles representam a maior fatia da emissão. Então, o foco, o método de identificar qual é a atividade que mais realiza emissão e quais são as ações que podem ser tomadas para essa mitigação é o que é mais importante. E isso bate direto com o que eu acho que é um dos segredos também do ESG, para ele ter crescido bastante ultimamente, que é olhar também para a cadeia de valor, né? Então, quando a gente olha, quando uma organização, como você citou aí, a BASF, a Vale, ela olha para a cadeia de valor dela, ela consegue, a cadeia de valor, que é a parte upstream, né, que é a aquisição de bens e serviços, e downstream, que é a venda, a comercialização, o transporte dos produtos e serviços que qualquer empresa oferece. Quando a empresa grande, principal, essa que você falou, olha para a cadeia de valor, ela leva essa mensagem, leva a importância para tantas outras empresas que são menores, que se olhar para a cadeia de valor também, leva para outras empresas menores, e isso vai gerando uma onda, né, que cresce e espalha esse tema em vários segmentos industriais, em várias atividades diferentes. Então, eu diria que é um desafio muito grande, né, a gente conseguir atender essa meta. Eu espero que a gente consiga, eu espero que tenha esse método claro de olhar para a cadeia de valor, de priorização, de ações conscientes, porque eu acho que com esse método a gente consegue chegar no objetivo no tempo estabelecido. Para mim, um grande desafio para a gente conseguir isso essa contemplação, essa participação da sociedade, né, em saber que esses temas são relevantes e, com certeza, uma disseminação de conhecimento e tecnologia para que todos os segmentos industriais, pequenas e grandes empresas consigam buscar participar desta ação para a gente alcançar essa meta. Você mencionou uma coisa importante agora, pequenas e grandes empresas, né? Eu citei algumas grandes corporações, né? Mas a grande parte da geração de emprego e renda no Brasil está justamente na mão das pequenas e médias empresas, né? E aí o desafio ainda é maior. A gente sabe que muitas vezes é comum que uma pessoa nessas empresas cuida de marketing, vendas, distribuição, logística, mais de uma função. Isso quando não é o dono que cuida. E aí a gente tem aqui entre os nossos espectadores, né, muitas pessoas que têm essa preocupação. Imagina, tantas siglas, né, ESG, né, INCC, GE, todas essas siglas chegando, né, e falando isso para eles. Nesse caso, na sua opinião, neutralizar carbono, compensar, também é importante, né? O que essas empresas podem fazer? Elas precisam contratar gente para fazer isso? E, principalmente, né, o que acontece se elas não fizerem nada? Acontece alguma coisa com elas? Não, legal. A minha resposta clara é sim, precisa ter a preocupação. A preocupação com mudanças climáticas, sustentabilidade, ela tem que ser ampla, que inclui pequenas e médias empresas, por vários motivos. Eu destaco dois, que o primeiro você, de fato, entender o assunto, e isso que reflete na sua vida pessoal, com você como cidadão, você está contribuindo com uma ação, uma causa nobre.
mas sendo pragmático, né, isso na minha cabeça, na minha visão, isso também é um diferencial competitivo. E por isso tem que ser até urgente. A preocupação tem que ser agora e tem que ser realizada agora, porque, como eu disse antes, a sociedade, de forma geral, está mais engajada com o tema. Então, qualquer empresa que se propõe a ser sustentável, se propõe a redução, a mitigar e neutralizar neutralizar a emissão de CO2, ela é extremamente relevante porque ela atrai cliente, atrai funcionários qualificados. Então, isso é de extrema importância. Eu acho que a empresa não precisa ter necessariamente um profissional dedicado para fazer esse assunto. Eu enxergo isso como se fosse uma contabilidade. Então, você não precisa ter um contador dentro da sua organização para se preocupar com a contabilidade da sua empresa. Você pode ter um contador terceiro, você pode ter um advogado terceirizado. Então, eu enxergo a mitigação, neutralização de carbono como um serviço bem parecido, em que você contrata um especialista, porque tem que ter um conhecimento específico, para você não precisar entrar a fundo. Obviamente, você tem que entender o que é emissão, o que é neutralização de carbono, por que isso é relevante, e você ter algum especialista terceirizado que te ajude, que te apoie, ela é suficiente para você atender as metas de neutralização e mitigação. E eu digo mais que eu acredito que isso ainda é um investimento. Eu não vejo isso como um custo, porque, como eu disse, isso pode ser um diferencial competitivo. Então, um investimento num consultor ou numa tecnologia que te ajude a ser transparente, te ajude a se engajar com a estabilidade, ele vai ser um investimento baixo comparado ao retorno que você vai ter de mais cliente, de um colaborador mais engajado, de você estar fazendo o papel o seu papel como empresa, então, na sociedade, né? Então, eu acho que, considerando isso, é uma preocupação urgente, é uma preocupação que tem que ser feita por todas as pequenas e médias empresas, e eu acho que vale muito o esforço para atender essa demanda. Bom, nosso bate-papo está chegando ao fim, Rafael, e para a gente terminar, eu gostaria de ouvir como é que você pode ajudar essas pessoas, né, nosso espectador, que precisa de ajuda, né, se elas precisarem de ajuda para lidar com um tema tão importante. Se alguém precisar da ajuda do Rafael para lidar com inventário de emissões, compensação ou neutralização de carbono, tem alguma coisa que essas pessoas possam fazer? Tem sim, obrigado pela pergunta. Então, como o Marcos falou, eu sou da Hasel. A Hasel é uma empresa a gente realiza inventário de gases de efeito estufa, a gente conhece toda a metodologia de cálculo, quais são os indicadores que são relevantes, a gente pensa na estratégia de compensação, de mitigação de compensação, para você chegar eventualmente na neutralização. E o nosso grande diferencial é que a gente usa uma tecnologia, a gente tem um sistema que possibilita o cálculo automático desses indicadores, então a gente reduz muito, barateia muito o custo do cálculo do inventário e dessas estratégias de mitigação. Então, a gente é uma empresa que fornece esse tipo de consultoria, serviço e tecnologia para pequenas, médias e grandes empresas, né? A gente acredita, sim, que as pequenas e médias têm que fazer essa preocupação, por isso a gente tem até uma precificação diferenciada para pequenas e médias empresas. Então, se você precisar fazer cálculo de inventário, querer se preocupar com sustentabilidade, você pode procurar a Hasel, o site da Hasel é www.hasel-esg.com.br. O nosso site tem bastante informação, tem conteúdo lá, tem um chatzinho que você pode entrar em contato com a gente responde o mais breve possível. E se precisar da Hasel, é só contar com a gente, chamar a gente que a gente ajuda, ok? Perfeito. Bom, obrigado a você, Rafael, toda a equipe da Hasel. Sucesso a vocês e que a gente possa ter dias literalmente mais amenos daqui em diante. Obrigado, Rafael. Vamos agora para a nossa dica do dia. Ser socialmente responsável não é apenas contratar mão de obra local, mas realizar compras locais. Você já contabilizou de todas as compras de produtos e serviços que você faz, qual o percentual que você adquire localmente, no território onde o seu negócio está localizado ou inserido? Privilegiar fornecedores locais em vez de outros situados em outros estados ou municípios é uma excelente forma de gerar emprego e renda na sua região, além de oferecer ganhos logísticos para o seu negócio e reduzir seus custos com manutenção e assistência técnica. Se você não sabe como encontrar ou não conhece empresas que podem oferecer aquilo do que você necessita, procure o escritório do Sebrae da sua cidade. Lembre-se que todo cliente de alguém é também fornecedor de outra empresa.
pratique e fomente essa corrente do bem. Quem ganha é o seu negócio e o seu município. Nossa edição semanal da newsletter ESG e tal está chegando ao fim. Você também pode acompanhar nossa página no LinkedIn, redes sociais e enviar um e-mail para marcos.peixoto@esgital.com.br. Muito obrigado, em primeiro lugar, a Deus, pela nossa vida. E em segundo lugar, sempre, a essa grande equipe da TV UPS, por acreditar, me ensinar tanto e me ajudar a construir esse mundo melhor juntos, começando pela nossa região Nordeste. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana.